Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do VNEcast. Meu nome é Sabrina Fonseca, host aqui do podcast e responsável também pela VNE Agência, que é uma agência de marketing que está promovendo aqui este podcast para trazer histórias incríveis dos nossos clientes. E é claro que hoje nós estamos trazendo mais uma cliente incrível que nós temos aqui na agência. Temos o prazer de criar uns conteúdos das redes sociais dela, que nada mais, nada menos que a Tássia. Seja muito bem-vinda, eu já ia trocar as palavras, gente. Seja muito bem-vinda, Tássia. Obrigada. É um prazer estar aqui com você também. O prazer é todo nosso. E, gente, a Tássia é uma história engraçada. A Tássia é nutricionista, é responsável hoje pela Ipanutri. Ipanutri é uma loja recente aqui na região do Vale do Aço, mas já está fazendo um sucesso absoluto e depois ela vai contar um pouquinho. Mas é legal contar um pouquinho da história da Tássia com a gente, porque ela começou com a gente um tempinho atrás de um outro empreendimento que ela teve com uma colega dela e acabou que ela depois foi para outros caminhos e acabou que voltou aqui para nós e a gente está mais uma vez produzindo os conteúdos deles e fazendo tudo do zero. Então a gente tem o maior prazer em trazer ela para contar um pouco dessa história, que ela é mãe também, cristã, esposa, filha, tem tantas funções dentro de casa, além de empresária. Então, Tássia, fique à vontade e conte pra gente um pouquinho da sua história. Fica à vontade. Então, a minha escolha pela nutrição veio desde cedo, né? Então, quando eu estava ainda na 8ª série, no ensino fundamental, teve uma feira de ciências na escola, né? Eu estava em São Francisco, e aí eu tive a oportunidade o meu grupo era responsável pelo curso de nutrição. A gente apresentaria o que é a nutrição, o curso de nutrição. E aí, desde então, eu me despertei e falei, quero ser nutricionista. Nossa, então, minha escolha pela nutrição foi muito novinha. Achei que pudesse ser algo assim, que eu fosse mudar, né, ao longo do tempo, mas não. Com o passar do tempo, cada vez mais eu tinha certeza que eu queria nutrição. Formei, né, em 2003, acabei o ensino médio, já fiz o vestibular, né, para nutrição, passei. E aí, em 2008, formei em nutrição. Só que antes de formar, eu estava no 4º período, eu comecei a fazer um estágio em uma empresa que trabalhava nessa área de produtos nutricionais, né, nutrição especializada, e fiquei nessa empresa durante 2 anos como estagiária. E ali começou a minha paixão pela nutrição comercial. Então, além de ser apaixonada pela nutrição de uma forma geral, eu tive essa experiência, né, na área comercial. Assim que eu formei, essa empresa já me contratou para atuar como representante. Então, eu já, graças a Deus, formei empregada. Já empregada, né? Fiquei nessa empresa durante 2 anos como nutricionista, né, responsável pelo marketing, divulgação dos produtos. E aí tive a oportunidade de abrir a minha própria empresa. E aí fui para essa empresa, onde eu tinha, né, uma sociedade. Fiquei nessa empresa durante aí 10 anos. Paralelo a isso, eu sempre trabalhei na assistência, então também fazia, né, atendimentos domiciliares, trabalhei no hospital, então tive também a experiência hospitalar. Além disso, eu tive a experiência em ambulatório também, consultório, palestras, enfim. Eu estava na área comercial, mas paralelo, sempre atuando na área de assistência clínica. Isso. E aí, quando foi em 2021, eu resolvi sair dessa sociedade, trilhar novos caminhos, né, focar mais na família. E eu tive a oportunidade de trabalhar, depois de 6 meses, uma outra empresa no mesmo segmento. Aí eu falei assim, eu acho que eu tenho que trabalhar nessa área mesmo. Não tem dúvida. É o que eu gosto, é o que eu amo. Fui para essa outra empresa. E aí engravidei, né, no meio do percurso aí, em 2023, da minha caçulinha. E resolvi que estava difícil, assim, conciliar. Eu viajava muito pela empresa. Porque você já era representante também. Isso, aí eu voltei a atuar como representante, né? Entendi. Eu trabalhava para essa empresa. E aí as coisas foram ficando muito difíceis por conta dessa logística, né? E com 2 filhas agora. E aí, saí dessa empresa, fiquei um tempo, né, também, assim, pensando o que é que eu vou fazer da vida. E esse ano, na verdade, no final do ano passado, né, eu tive a oportunidade de
falo que é um presente de Deus, né, de abrir a Ipanutri. Então, foi em dezembro que eu recebi, né, a oportunidade de assumir a loja, que já era uma loja existente, mas no outro formato, né? Uhum. Eu fiz uma pequena reforma e em abril desse ano fiz a inauguração oficial. Uhum. Então, desde fevereiro estou no gerenciamento da empresa, mas em abril foi feita a inauguração oficial. Olha. E graças a Deus, muito feliz, né? Porque agora eu consigo conciliar com a maternidade, consigo conciliar, né, com essa paixão pela nutrição e ao mesmo tempo atuando aí na área comercial. Isso que eu ia falar, porque você teve a experiência da nutrição clínica, né? E também teve a experiência da nutrição, da área da área da nutrição comercial. E por que você preferiu ir para a área comercial? O que tipo assim, essa daqui é melhor, não vou fazer essa daqui não. Então, eu acho assim, a área comercial é uma área que ou a pessoa ama ou a pessoa odeia. E como eu tive a oportunidade de experimentar desde cedo, né, desde a faculdade, ainda esse estágio que eu fiz, então eu realmente sim apaixonei desde cedo. E é uma área que você permite não só vender produtos, mas também atuar como nutricionista. Eu entrego ali não só um produto para o cliente fazer uso, mas eu entrego uma orientação, eu entrego também o reforço da prescrição que foi feita por um outro profissional. Então, é uma forma de manter a nutrição, às vezes não tão direta ali na assistência, embora eu faça também, né, assistência de alguns pacientes domiciliares, ainda faço, mas o meu foco hoje é auxiliar esses pacientes, né, com o uso da suplementação, com o uso desses produtos nutricionais em domicílio. E isso vem muitas vezes de outros colegas, né, profissionais, que chegam até a mim, a demanda, né, a prescrição, e o meu papel é orientar, né, e facilitar esse uso em domicílio. E isso é interessante porque você tem a parceria com seus colegas de profissão. Sim. E não há essa concorrência, tipo assim, não vou mandar para lá, não. Pelo contrário, manda para lá justamente porque tem esse suporte da nutricionista. Não, ela sabe o que ela está fazendo ali, pode confiar que ali não tem problema. E como que foi depois que você falou assim, vou abrir a Ipanutri? Como você anunciou para os seus colegas de profissão? Como é que foi? Agora a Ipanutri veio com a minha carinha, né, com a minha essência. Então, assim, eu acho que foi um pouquinho de cada coisa, né, que eu vivenciei, um pouquinho de cada experiência mesmo, né, ao longo desses 17 anos, posso dizer, e trouxe, né, o melhor de cada experiência na loja. Então, claro que temos um caminho aí imenso, né, a percorrer, muita coisa para poder vivenciar, mas eu acho que o principal é saber para onde eu quero ir. Então, assim, hoje eu tenho, né, como foco principal levar essa parceria mesmo, né, com os profissionais que têm o mesmo princípio, os mesmos valores, né, de entregar o melhor da nutrição para o paciente. Então, eu quero ser facilitadora para os profissionais e para os pacientes. Então, esse que é o objetivo e esse também é o meu propósito, né, cuidar do bem mais precioso, que é a saúde, né, dos pacientes, com os melhores produtos nutricionais. E aproveitando esse gancho que você está falando já diretamente da Ipanutri, conta pra gente quais são os produtos, qual a especialidade de vocês lá, porque a gente que trabalha com marketing a gente já sabe, mas vamos deixar para ela, especialista, para de fato, quais são as soluções que você traz lá na Ipanutri. Então, a Ipanutri, ela começou com apenas dietas interais, suplementos, a linha bem específica mesmo, para aquele paciente oncológico, paciente em nutrição interal, que recebe a alta do hospital, né, e vai fazer uso da sonda ali em domicílio. Só que eu vi necessidade de aumentar esse portfólio justamente para poder atender, né, uma demanda aí maior de pacientes, porque hoje a nutrição ela tem uma solução específica para cada faixa etária, né, para cada fase e condição clínica aí, da vida. Então, hoje nós trabalhamos não só com essa linha, né, de nutrição especializada, como é denominada, né? Então, a nutrição interal, mas também trabalhamos com suplementos infantis, suplementos para idosos, trabalhamos com encapsulados, né? Então, ômega 3,
Trabalhamos com micronutrientes, ali, as vitaminas, né? Então, vitamina D, ferro. Trabalhamos também com os acessórios para nutrição integral, frasco, equipo, suporte. Trabalhamos com whey protein, né? Para quem pratica atividade física, creatina, enfim, uma gama assim, bem extensa hoje a gente consegue trazer, né, na Ipanutri, para poder justamente encontrar ali, né, a necessidade de cada paciente, de cada profissional que tem a loja como referência. Resumindo, você vai chegar lá, você vai encontrar o que você precisa. Exatamente. Esse é o nosso propósito. Isso. E se não tiver, vamos buscar para poder... Vocês estão vendo, né? Aqui tem jeito para tudo, meu filho. Agora, puxando um pouquinho para o lado empreendedor, porque você já falou também que já teve uma outra empresa também, né? E empreender a gente sabe que é um desafio, a gente mata um leão a cada dia, né? São desafios novos, são responsabilidades que a gente tem, que vai além, às vezes, da nossa experiência. A gente precisa de viver para entender depois o que é aquilo ali. E teve algum momento que você falou assim, que você, tipo assim, você levou um tapa na cara na hora que você foi assim, meu Deus, tem de misericórdia, o que é isso aqui? Você teve um desafio muito grande depois que você virou empresária? Sim, vários. Vários. Eu falo que é uma montanha russa. Tem hora que você acha assim, nossa, tá bombando, tá dando tudo certo. Aí você pensa, nossa senhora, para onde que eu vou? O que eu faço? Qual conta que eu pago primeiro? É bem isso. Mas não é fácil empreender. É realmente assim, muito estratégico, né? Para isso também, eu fiz uma pós em gestão estratégica de negócios. Então, além da nutrição, né, eu tenho 2 pós na área de nutrição, uma na área de nutrição clínica, uma na área de nutrição comportamental. Mas eu também busquei essa área de gestão estratégica de negócios justamente para poder trazer para mim essa visão que eu não tenho, né? Porque na faculdade de nutrição não ensinam vocês a serem empresários, empreendedores, né? A parte mesmo mais clínica, de consultório. Então, a pessoa que quer empreender naquela área dela, ela precisa realmente fazer igual você, buscar um complemento, uma outra área ali para realmente complementar. Porque além disso, você está gerenciando ali, você tem que fazer a compra, você tem que saber fornecedor, você tem que saber precificar, porque se precificar errado, você pode falir sua empresa, você tem que saber gerenciar as pessoas, né, gerenciamento de equipe. Então, é uma gama, assim, de responsabilidades. Fora isso, é mãe, eu já vou puxar também esse assunto. Como que, você falou que depois que você abriu a Ipanutri, você conseguiu ter mais tempo para a família. Mas como que você gerencia o seu tempo hoje, né? Tendo a Ipanutri e 2 meninas. E o marido ainda, tem que dar atenção pro marido. Exatamente. Então, eu tento realmente, assim, organizar a rotina. Tem alguns dias da semana, né, que eu fico em casa pela manhã, e aí vou para a loja só no período da tarde. E aí, se eu tenho alguma demanda mais urgente, né, eu trabalho ali de home office e tento organizar mesmo. Saio da loja para poder buscá-las na escola, né? Então, assim, hoje eu consigo, de fato, me organizar para poder estar presente na empresa, mas, ao mesmo tempo, estar presente no meu lar, né? Da família, cuidando da família. Porque nada adianta, né? Se você está ali entregue ao trabalho, mas deixando faltar em casa. Principalmente, né, na idade das minhas filhas, que demandam de total atenção. Uma de 1 ano e meio, a outra de 6 anos. Então, hoje eu consigo, né, conciliar dessa forma, tirando mesmo um tempo, né, diminuindo aí a minha carga horária para poder estar dedicando tanto ao meu esposo quanto às meninas. Perfeito. E isso é essencial para quem empreende, fazer essa gestão do tempo, porque a gente tem que dar conta de tudo, de fato. A gente vê assim, vários exemplos de empresas grandes que realmente tem outros braços ali, que beleza, lindo, maravilhoso. Mas a gente que está começando, querendo ou não, a gente está ali fazendo o nosso nome, a gente tem que se desdobrar em várias versões para dar conta e o negócio andar. E eu fico muito feliz porque, como eu falei, eu conheço a Tássia um tempo atrás, aí agora já vendo a menininha dela mais nova, já maiorzinha, já estava lá na inauguração, e é lindo ver a família dela reunida, que isso é muito importante para a gente também. É a família dar apoio, né? É entender também que vão ter dias mais difíceis, vão ter dias que vai necessitar mais de você lá na Ipanutri, e a sua equipe também entender que terão dias que vai precisar mais de você. Por exemplo, se sua menina passar mal, você vai correndo, cuidar da sua menina. Ipanutri, calma aí, daqui a pouco eu volto. Então são prioridades, colocar na balança mesmo e conseguir manter um equilíbrio ali.
Eu falo que são os dois lados, né, de empreender. Então, tem gente que acha que empreender é fácil, mas vai viver como empreendedor, né? Não é fácil. Então, assim, tem as coisas boas que você consegue, né? Essa flexibilidade e tudo, mas tem essa montanha-russa que tem dia que você não vai dormir porque você tem as preocupações. Então, assim, realmente, essa gestão, essa organização, ela é muito importante, né? Porque a gente consegue, de fato, ter uma previsibilidade ali de algumas ações e tudo, mas ao mesmo tempo sem deixar a família de lado. Né? Então vai fazendo essa balança. Que é primordial. E para quem é mãe é mais importante ainda, que a mãe não pode se desligar dos filhos. Se desligar dos filhos, a mãe adoece, gente. Não tem como, não. Realmente é o gás ali para continuar empreendendo. Você falou que trabalhou teve, né, o seu tempo ali na nutrição hospitalar, né? Sim. Eu queria saber mais sobre como que funciona essa nutrição hospitalar, só para eu entender, porque realmente eu não conheço. Você dava atendimentos dentro do hospital, de fato, atendimento nutricional? Isso, na assistência mesmo. Na assistência. A nutrição hospitalar, eu tive duas experiências, né? Tanto na produção, eu era supervisora, né, na unidade de alimentação e nutrição do hospital, onde preparava as refeições para os pacientes. Que legal. E aí eu supervisionava todo o processo ali, né, os colaboradores, e tive a experiência também da clínica, que é a assistência dos pacientes internados. Então, tanto os pacientes de quarto mesmo, né, com situações mais simples, quanto também os pacientes de UTI, pacientes mais graves. Entendi. Então, todos esses pacientes, eles passam, né, por uma triagem, onde é avaliada a necessidade ali do acompanhamento, né, se é um acompanhamento diário, se é só uma orientação. E aí, eu ia nesses pacientes, fazia ali a avaliação nutricional, triava ali um plano de nutrição para ele, né? E aí fazia a prescrição e acompanhava até o dia da alta. Então, é um cuidado dentro mesmo ali, né, do hospital, onde você consegue dar essa assistência para o paciente e auxiliar de acordo com a comorbidade, de acordo com a situação que o paciente tem, seja ela cirúrgica, seja ela uma nutrição integral, né, por algum motivo ali específico, seja um paciente oncológico. Acaba que o hospital você vê um pouquinho de cada coisa, né? Verdade. E lá, inclusive, né, no hospital a gente fazia rodízio, então eu tive a oportunidade de passar pela pediatria, de passar pela UTI, de passar pelos andares. Então, assim, você pega uma variedade, todos os níveis, de pacientes. Então, no caso, chega um paciente lá, você vai lá e faz personalizado para ele o plano alimentar, digamos assim. Sim. Então, cada paciente, não sei se são todos realmente fazem isso, mas cada paciente, no caso, tem o seu plano alimentar e você passa para a cozinha, no caso, né? Dá segmento lá. Nós temos as padronizações, né? Então, vamos supor, o paciente diabético já é construído um plano alimentar ali para o diabético. E de acordo com a necessidade individual, a gente faz alguma modificação. Mas já junto com a cozinha, aliado ali um plano para cada perfil de paciente, entendeu? Perfeito. Não é tão individualizado como no ambulatório, né, como no consultório, mas de acordo com a necessidade, com a patologia do paciente, a gente consegue também direcionar. Legal. Eu falo porque eu não sou uma pessoa que vai muito ao hospital. Raras as vezes, graças a Deus, né? A gente tem que agradecer também. Mas eu sempre me questionei como que funcionava essa questão da alimentação. Porque você vê chegando lá para todos os pacientes, né? As pessoas que estão lá, e você fala assim, tá, uniformizado, né? Digamos assim, todo mundo come, padronizado, todo mundo come a mesma coisa, ou realmente tem essa questão do valor nutricional, que tem que entender, um precisa de mais proteína, outro precisa de mais carboidrato, algo assim. Então, por isso que eu perguntei, uma curiosidade minha, gente, que eu quis tirar. E é exatamente isso. Então, você vê, aquele paciente, ele precisa de uma demanda proteica maior. Então, você prescreve suplemento e aquele paciente específico vai receber aquela dose extra de suplemento. Mas isso também varia, né? O hospital que eu trabalhei era dessa forma. Cada instituição é de uma forma, né? Tem instituição que às vezes não tem verba e acaba padronizando, né, de uma forma mais geral para todo mundo. Legal. Então, assim, eu tive a oportunidade, eu falo que realmente, assim, eu conseguia ser nutricionista, porque saía do papel, né? A gente via ali o paciente recebendo e tendo uma evolução com aquela prescrição. Você acompanhava, né? Você prescrevia ali, passava, você via ele alimentando, e você conseguia acompanhar. Isso é uma vantagem, né, da questão do hospital, porque tem muito nutricionista que passa a dieta ali, o paciente vai para casa,
nunca mais vê ele às vezes e ficou. Então, ali você teve um acompanhamento. E além da experiência que você teve algo que te marcou muito nesse período que você trabalhou no hospital? Ela buscando a cabecinha dela. Bom ou ruim, não se preocupar não. Algum desafio, algumas amizades também, que a gente sempre leva as amizades do trabalho. Eu falo que hoje, assim, essa experiência que eu tive no hospital são os profissionais que, de fato, assim, me encorajaram, e são amigas que eu tenho até hoje, inclusive estavam, né, na inauguração lá da loja, são profissionais que prescrevem, né, e eu acho que foi o local que eu pude ver na prática aquilo que eu tive, né, como experiência da parte de venda, né, da parte comercial, porque eu iniciei no comercial e fui para o hospital, voltei para o comercial. Nossa. Então, assim, já teve alguns momentos que eu estava nos dois juntos, né, na assistência e no comercial, mas é uma forma de você conseguir ver na prática a funcionalidade do seu produto, né? A diferença que uma boa prescrição faz na vida de um paciente. Perfeito. E lá na Ipanutri, ela está falando aqui de nutrição integral, até explicou um pouquinho, mas para a gente que é leigo, aqueles pacientes que precisam de se alimentar por sondas, eu acho que a gente vê mais isso realmente nos hospitais e pacientes que recebem alta e precisam de continuar o tratamento em casa. Então lá eles oferecem todo esse suporte e é algo que eu, depois fazendo, né, os conteúdos, eu falei assim, gente, tem que ser tão milimetricamente calculada a quantidade de nutrientes, de tudo que a pessoa tem que consumir, que é algo que só quem tem experiência, de fato, consegue passar e validar. Então, você recebeu ali uma prescrição de um nutricionista, ela valida aquilo ali na hora e te oferece tudo. Você vai para casa com tudo nas mãos. Falando agora de colegas, queria te fazer uma pergunta que não sei, eu espero que não, mas já chegou a ser questionada por alguns colegas, tipo assim, para que você está abrindo empresa? Por que você não continua aqui na área clínica? Talvez é melhor para você, menos estresse. Não. Nunca? Todo mundo te encorajou a empreender? Sim, pelo contrário. Sinta-se abençoada. Eu acho que é o contrário, assim, todo mundo fala, nossa, sua cara tem tudo a ver com você, eu não te imagino fazendo outra coisa. Ai, que ótimo. Eu acho que, né, como desde a faculdade, quem me conhece como nutricionista, né, nessa área de nutrição, desde a faculdade, eu tô nessa área comercial, então, assim, eu falo que meus primeiros chefes mesmo, assim, quando ficou sabendo, né, da Ipanutri, falavam, nossa, melhor coisa, agora poder fazer com a sua cara, com tudo que você aprendeu, né? Então, só alegria. Só incentivo mesmo, né? Porque isso é bom. Porque eu acho que realmente, assim, hoje eu não consigo me ver fazendo outra coisa, sabe? É quando a gente encaixa mesmo, assim, falando assim, nossa, foi presente de Deus e realmente, assim, tem as dificuldades? Tem. Mas é algo que você levanta da cama todo dia, agradecendo e querendo lutar por aquilo. Lutar, exatamente. É o que eu falei, a gente tem um motivo muito forte. Quando a gente trabalha primeiro com algo que a gente gosta, então você desde novinha, você já sabia que queria trabalhar com isso. E isso é lindo, porque tem pessoas, eu vou me colocar neste exemplo, que só vai descobrir o que quer trabalhar já mais velha, então passa por um período ali ainda de descoberta. Você desde nova soube e seguiu aquele caminho, aquele instinto mesmo, e aí foi criando experiência, porque você trabalhou nas duas áreas. Então hoje, tudo que você viveu formou a Tássia de hoje para criar o que você criou hoje, que é a Ipanutri. Que Deus abençoe, que vai ser sucesso absoluto. Amém. Se vocês não conhecem, gente, vocês têm que dar um jeito de ir lá no Instagram. É facinho de achar, é só pesquisar Ipanutri. Já estou até fazendo a publicidade antes da hora. Então vamos lá. Todos nós, empreendedores, nós temos um medo muito grande quando a gente vai empreender. O primeiro medo é de não dar conta de pagar os boletos. E o segundo medo, qual o medo que você tem maior, assim, como empresária? Eu tenho muitos medos, eu não vou falar os meus aqui não. Mas eu acho que são justamente, assim, onde as minhas limitações aparecem, né? Porque eu tenho muita experiência nessa área comercial, eu tenho muita habilidade, assim, né, de conversar mesmo, de relacionamento. Então, em relação a essas questões, né, que, vamos dizer, eu trabalhei a vida toda, eu não tenho tanta preocupação, embora eu queira aprender cada dia mais.
Mas, por exemplo, na parte de gestão financeira, é algo que, não vou dizer que me limita, mas são coisas que me preocupam. Mas para isso, eu busco ajuda. Então, eu Certo. busco consultoria, né? Eu busco cursos para poder também não deixar o medo tomar conta, né? Perfeito. Eu tenho que ser encorajada aí pelo conhecimento. Então, eu Uhum. busco conhecimento para poder enfrentar. Não, Eu acho que perfeito. é a maior dificuldade, assim, né? Eu me encaixo nessa porque a gente não sabe de tudo, né? A gente sabe muito bem da nossa área, mas existem outras áreas que a gente precisa de compreender também. Então, o melhor caminho é, de fato, a gente buscar ajuda de quem sabe, de quem já viveu aquilo ali, para nos orientarmos. Porque eu falo que a nossa empresa é nosso filho também. A gente cuida daquilo ali como se fosse assim, nossa, levou 9 meses para mais para ser criado, para sair, para nascer. Então, deve ser cuidado de um jeito mais, assim, zeloso, né? Não fazer de qualquer jeito. Eu até coloquei uma perguntinha aqui, gente, que eu queria ver o que ela vai falar, mas pelo andar da nossa entrevista aqui, do nosso podcast, eu acho até sei que ela vai falar, mas eu vou fazer a pergunta. Eu achei válido, por quê? Hoje em dia, não sei se hoje em dia tem muito mais isso, mas nossos pais criavam negócios, não sei se os seus pais são empreendedores, mas o meu pai criou um negócio e ele falava assim, filho, eu quero que você tome conta do seu negócio no futuro, desse negócio no futuro. Eu sempre falava para ele assim, não, pai, eu não quero mexer com isso não, eu não quero ter empresa não, eu não vou mexer com isso não. Aí eu fui amadurecendo e fui crescendo e acabou que eu criei a minha empresa, não no mesmo ramo que ele, não segui o mesmo ramo, mas criei a minha empresa. E aí eu queria saber, se fosse as suas filhas, se fosse suas filhas, falassem, mãe, eu quero abrir uma empresa. Lógico que elas estão novinhas, talvez não tenham esse conhecimento, mas qual conselho, o que você falaria para elas se fossem suas filhas? Se fossem não, suas filhas no caso. Então, voltando, antes de falar o que eu falaria para as minhas filhas, mas a minha vivência, né, em relação a isso. Os meus pais, meu pai trabalhou na Uzi Minas a vida toda, minha mãe professora. Então, os dois, zero perfil empreendedor, zero. Então, para você foi um desafio maior. Um desafio, porque para os meus pais, talvez, assim, eles nunca me desencorajaram. Mas, ao mesmo tempo, trabalhar CLT, trabalhar ali, por exemplo, até mesmo nos locais por onde eles passaram, era muito mais confortável para eles, porque era algo que a vivência deles... Tipo, eles já sabiam. Deu certo, isso aqui deu certo, segue por esse caminho. Exatamente. Não inventa moda, não. Mas, em contrapartida, eu tenho um irmão, eu e meu irmão só, nós somos dois. Meu irmão, com 15 anos, ele saiu para poder jogar futebol. E aí ele pediu, meus pais na época, né? Meus pais muito sábios, orientou, deixou ele ir, e meu irmão trilhou a carreira dele no futebol. E hoje ele é diretor do Sindicato do Rio Grande do Sul, ele mora no Sul, a família mora lá, e construiu a vida dele lá. Então, assim, isso muito me orgulha dos meus pais, que embora eles tenham vivido uma experiência, eles apoiaram, né, eu e meu irmão, nas escolhas que foram diferentes das deles. Deixaram vocês livres para seguirem seus sonhos. Isso. E isso eu tenho como vivência, experiência, é o que eu quero passar para as minhas filhas. Então, quando eu penso nas minhas filhas, eu falo com elas, a Maria Flor, né, que já tem 6 anos e brinca, ela fala que ela quer ser professora de ginástica olímpica. Que legal! Que ela quer fazer teste no Minas, porque ela quer ser ginasta profissional. Olha, e tudo. Que incrível! E eu falo com ela, assim, então treina para você ser. Você pode ser o que você quiser, mas você tem que treinar, você tem que fazer de tudo para ser melhor, né? No que você quiser ser. Então, assim, se elas quiserem empreender, tô junto. Se quiserem ser ginasta, tô junto. Quiser ser astronauta, tô junto. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que realmente, assim, dar liberdade, acreditar no potencial do filho, né? Encorajar nos momentos de medo, de dúvida, porque não é sempre, né, maravilhas. Então, tem realmente esses momentos de dor, de medo, mas
quando a gente sabe para onde a gente quer ir, fica muito mais fácil, né, o caminho. Muito mais fácil. Olha, gente, eu fecharia esse podcast agora. Que acabou com essa frase, entendeu? Vocês entenderam seus pais, não os meus, tá? Pais no geral. E isso é muito importante, porque, como a gente fala, não só empreender, mas para tudo que a gente quer fazer na vida. Às vezes a gente tem um sonho muito grande e se a gente não tem apoio ou ninguém nos encoraja, a gente vai dando um passo para trás, 2 passos para trás, e aí no fim das contas a gente pode envelhecer frustrado, porque a gente não realizou os nossos sonhos. Então é lindo ouvir isso e saber que você viveu isso com seus pais, que você vai passar, tá passando, na verdade, isso para suas meninas. E as meninas delas são assim, espoletas, tá? Espoleta que eu falo assim, esperta, conversa com todo mundo, não tem vergonha de nada. Que é muito bom isso, porque você já sabe que também tem um perfil empreendedor. Que a gente fala, a pessoa ela pode ser tímida, mas quando ela já é assim, como se diz, uma esprivitada, ela já tem maior facilidade também. Eu tenho certeza que elas têm maior orgulho de você, de tudo que você está criando, você e seu esposo também, que também é empreendedor, né? Ele tem empresa também. Então, é uma família que sabe das vivências, sabe dos desafios ali de empreender, e é lindo ver que cada vez mais um apoia o outro. É isso. Você tem algum conselho? Você tem não, né? Eu sempre finalizo assim, qual conselho agora que você dá para as pessoas que estão iniciando na mesma área que você? Porque você já passou por muita coisa, as suas experiências, como eu disse, te levaram a viver o que você está vivendo hoje, mas para quem está começando, muitas vezes está saindo da faculdade agora, está saindo da nutrição e fala assim, eu vou ter que viver dentro de um consultório a vida inteira para fazer meu nome. Então, qual o conselho que você dá para essa galera nova aí que está empreendendo? Eu acho que é fazer tudo por amor, sabe? Fazer tudo com amor, é realmente vivenciar áreas diferentes para poder saber o que quer, saber o que não quer. Nem todo mundo vai gostar da área comercial, nem todo mundo vai gostar da área clínica. A nutrição, ela permite uma variedade, né, de áreas, e isso é lindo. Então, para quem é nutricionista, está formando agora, busque conhecer as áreas, busque fazer estágio, né, para poder vivenciar realmente um pouquinho de cada coisa e se descobrindo dentro da nutrição. E assim, tudo que você fizer, faça da melhor forma, porque sempre você vai estar sendo visto, sempre vai alguém, né, te enxergar, te ver como referência. E isso, assim, me traz muita tranquilidade de saber, né, de todo o meu processo, né, de toda a minha bagagem aí ao longo desses anos, mas também de todo o reconhecimento. Então, quando eu fui, né, divulgar aí a loja, a inauguração, trazer esse reconhecimento, esses feedbacks, né, desses profissionais que falaram, ai, que legal, agora a loja é sua cara, ai, que legal, você vai ter a loja só sua. Então, assim, isso traz, de fato, assim, uma resposta, né, daquilo que você construiu, né? Então, para você que está começando, né, busque realmente algo que faça sentido para você, algo que preencha seu coração, que aqueça seu coração, porque é um trabalho, mas tem que ser prazeroso, né? Tem que trazer principalmente esse sentido, né? Eu falo que esse calorzinho mesmo que movimenta, que aquece e faz a gente acordar e pensar diariamente, né, nesse propósito. É mais do que nutrição, né? É um cuidado, é um propósito mesmo por trás. Ai, gente, que lindo! Meus olhos começou até a ficar brilhoso aqui, querendo chorar, porque a gente fica muito feliz, mais ainda da gente que está fazendo o marketing de empresas como a Epanutri, que tem um propósito muito lindo. E para a gente encerrar, temos um mimo muito especial, porque a gente não sai daqui sem o nosso lindo mimo, para você levar e guardar com muito carinho desse dia de hoje, que você, né, pôde compartilhar a sua história aqui pra gente. Espero que você faça bom uso. Já vi que tá tomando um cafezinho, então eu acho que você vai gostar do nosso Que lindo, obrigada. Nosso brinde. A gente fica muito feliz mesmo, porque é gratificante pra gente ter clientes que vão e que voltam e que estão cada vez mais crescendo. Amei. Espero que use muito, tá? Com certeza, amei. A nossa xícara maravilhosa. Quem já recebeu aqui sempre usa. Oh, linda, 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 amei. E aí a frase dela é uma frase que eu acho que bate muito com a Tássia. Fortes razões, fortes ações. Então, quando a gente tem uma razão muito forte, a nossa ação também é. Então, a Tássia é uma pessoa que representa muito bem
essa xícara. Então, Tássia, agora é o seu momento da sua publicidade. Então, convide o pessoal para ir, fale onde é que é a loja, né, endereço e tudo mais. Faça sua publi aí, seu pitch de vendas. Convença todo mundo, mais do que ela já convenceu aqui, né? Fique à vontade. Mas para quem ainda não conhece, né, a Ipanutri, ela fica no Horto, na rua Jequitibá, na rua ali do Via Iluminata. É uma loja multimarcas, então a escolha, né, pela Ipanutri foi justamente oferecer tudo que há de melhor na nutrição, as melhores marcas, né, e referências aí em nutrição, para poder facilitar tanto a prescrição do profissional, quanto também do consumidor final, que vai encontrar tudo lá na loja. Então, desde você, praticante de uma atividade física, você que busca, né, qualidade de vida, que tem um idoso em casa que não alimenta bem, ou a sua criança não alimenta bem, ou tem alguém, né, em tratamento oncológico, em nutrição interal, nós temos todas as soluções nutricionais lá disponíveis para você. Espero você para tomar um cafezinho com a gente, tirar suas dúvidas, tá? E conte comigo. É isso, gente. Para você que quiser conhecer o trabalho dela, o Instagram é Ipanutri, facinho de achar, igual a gente já comentou. E o nosso Instagram, como você já sabe, é venier.agência. E o Instagram do podcast é venier.cast. Então, se você quiser acompanhar tudo que a gente já trouxe, todos os nossos trabalhos, também tá tudo lá. Então, mais uma vez, Tássia, muito obrigada pela sua presença. É uma honra ter você aqui contando um pouquinho mais da sua história, um pouquinho mais do seu projeto lindo que nasceu aí esse ano. E para você que nos acompanhou até agora, mais uma vez, muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!